Fala aí, meu respeitável público. Tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou falar sobre a estreia dos quatro grandes de São Paulo no Brasileirão. E vou falar um pouquinho também sobre a Champions League, só os jogos da volta, só terminar os meus palpites, que eu já fiz um vídeo sobre Champions League semana passada. Bem, vamos começar primeiro falando do Palmeiras, que abriu o Brasileirão esse ano, que fez o que se espera dele, né? Com certeza. Já começou vencendo, principalmente porque jogou em casa. Venceu o time do Cuiabá, que mesmo não sendo um time com tanta mídia, é um time que sempre dá trabalho, um time que sempre incomoda, tanto que conseguiu empatar o jogo após o gol do Endrick. E que fase que tá o Endrick, hein? Voltou com tudo, né? É muito legal ver o ambiente que o Palmeiras cria para as promessas, que cria para os jogadores que sofrem pressão, né? Porque o Endrick, eu já vi até palmeirenses que estavam falando que o Endrick tinha flopado, que o Endrick não virava mais nada, que a pressão que tinham feito nele era muito grande. Mas com certeza eles estavam errados. O Endrick voltou e voltou, e como voltou, né? Já fez dois gols na final do Paulistão, abriu a artilharia do Brasileirão, né? Fez o primeiro gol do Brasileiro desse ano e também abriu o placar para o Palmeiras naquele jogo. O Palmeiras conseguiu até que controlar bem as ações, mas o Cuiabá, como eu falei, é um time que sempre incomoda e aí conseguiu um empate. Mas depois da expulsão de um jogador do Cuiabá no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu ali fazer o 2-1 com o Flaco Lopes, que também é outro jogador que alguns palmeirenses já não gostavam tanto, né, que já consideravam ele bagre ou falavam que ele não era tão uma boa contratação, que tá jogando bem também, fez gol na final do Paulistão, fez um gol na estreia da Libertadores também do Palmeiras, mesmo que o time tenha perdido, ele conseguiu deixar a marca dele, e ele deixou a marca dele ontem. Então o Palmeiras começa a vencer no Brasileiro, o que é muito importante para esse time que, mesmo que tenha um elenco vasto, vai ter muitas competições para disputar, de preferência para os torcedores palmeirenses até o final do ano, né? Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileirão, mas começou bem, graças a esses dois jogadores, o Endrick principalmente, que vem numa grande fase. Agora falar um pouquinho do Corinthians, que teve o jogo às 4 horas da tarde ali no domingo, que enfrentou um Cruzeiro que, assim, continua no jejum de vitórias na Série A. O Cruzeiro estava há 3 anos sem vencer um jogo na Série A do Brasileirão e continua nesse jejum. Era uma vitória esperada do Corinthians, na realidade era o que tinha que fazer esse time do Corinthians, que, assim, jogando em casa é necessário ganhar, mas, assim, não apresentou um futebol tão bom. Eu senti que em alguns momentos o time não sabe o que fazer com a bola. Acho que isso pela ausência do Renato Augusto, principalmente, né? Mas o time jogou às vezes sem o Paulinho e isso dificultou bastante. A jogada do primeiro gol do Corinthians é muito bonita, é uma construção muito legal, com um, dois ali na frente da área para finalizar a jogada, mas o time em muitos momentos não encontrou essa jogada importante, essa jogada de quebrar linhas, porque principalmente pela falta do meia ali, que é o Renato Augusto, mas alguns jogadores que têm a qualidade individual precisam aparecer nesses momentos, como o Roger Guedes, que depois ele deixou a marca dele do gol, o próprio Watson, alguns jogadores que têm essa característica. Eu gostei bastante do Fagner, que aliás, se eu não me engano, ele participa do lance do primeiro gol, ele vai até a linha de fundo, traz a linha bola, começa a criar jogada, é muito legal a jogada do primeiro gol, mas tirando isso, o Corinthians não foi tão bem no jogo. E pelo contrário, o Cruzeiro assim, subiu esse ano, então acho que a expectativa para o próprio time se manter na Série A, não cair, não ser rebaixado, porque o Cruzeiro vem de uma situação muito difícil, né? Todo mundo sabe da situação que o clube enfrenta, mas é muito legal ver o Cruzeiro, mesmo tendo subido agora, com um elenco assim, que não é o melhor elenco do Brasil, conseguir bater de frente. Mesmo jogando ali contra um bom time do Corinthians, mesmo que com a bola não seja um time tão bom, de nome é um time muito forte, o time do Corinthians, o Cruzeiro conseguiu equilibrar bem o jogo. Equilibrar de vez em quando as ações, óbvio que o Corinthians que teve a maior parte do tempo com a bola, mas o Cruzeiro fez frente ao Corinthians. E acho que é isso que é importante para o Cruzeiro, principalmente agora os torcedores que têm que entender o momento que o clube passa, trocou de técnico recentemente, mas o clube tem conseguido bater de frente. Vamos ver aí se o time consegue reverter. Os dois, né? Os dois perderam a ida da Copa do Brasil, mas acho que o Cruzeiro tem tudo para pelo menos não cair esse ano. Eu senti os jogadores com muita vontade, alguns jogadores muito habilidosos. O próprio Nicão, que veio do São Paulo, eu acho que é uma contratação que faz bem para o Cruzeiro. É um jogador que tem rodagem pelo futebol, que já rodou bastante pelo futebol brasileiro, é bem rodado em clubes importantes, como o próprio São Paulo, o Atlético Paranaense, ganhou títulos, um jogador vitorioso. Acho que é importante o Cruzeiro fazer esse tipo de contratação. E o time até que jogou bem. Não conseguiu vencer o jogo, né? Acabou levando um segundo gol ali meio besta, que eu até achei falta
do Gil no zagueiro do Corinthians, mas acho que isso não mudou tanto. Depois o Cruzeiro acaba fazendo gol ali numa jogada de falta, mas o Corinthians fez o que se esperava dele. Mas o time precisa apresentar um futebol melhor. Fernando Lázaro ainda, acho que na minha opinião, não é o treinador que o Corinthians precisa. O Corinthians, assim como o São Paulo, o Corinthians precisa de um treinador mais pronto. Eu vou falar um pouco mais disso quando eu for falar do São Paulo especificamente. Agora, falar do Santos. O Santos surpreendeu, assim, não pelo resultado. Eu esperava realmente que o Grêmio fosse ganhar do Santos, até porque o Grêmio mandante, o Grêmio vindo aí do título do Campeonato Gaúcho, vindo com um time muito bom, um time com um toque de bola envolvente, com o Renato Gaúcho ali conseguindo fazer esse time jogar. Acho que a maioria das pessoas esperava realmente que o Santos não fosse conseguir segurar o Grêmio. Mas o Santos fez frente ao Grêmio sim, e eu achei até que o Santos ia conseguir vencer o jogo, principalmente pelo primeiro tempo. O segundo tempo do Santos também foi muito bom. Foi um time muito brigador, é um time que vai em toda a bola, é um time que foi bem demais na questão emoção, foi bem demais na questão vontade. Ainda falta bastante a técnica, né? É um time que não tem muitas peças, é um time que ainda não tem um entrosamento muito bom, mas é um time que, assim, dá esperança pro torcedor, entendeu? Se eu sou um torcedor do Santos e assisto esse jogo, eu falo, ainda há esperança. Não é certo o rebaixamento. Eu acho que, assim como o São Paulo, o Santos vai brigar para não cair até a última rodada, mas pelo menos dá uma esperança pro torcedor que os jogadores não querem cair, os jogadores estão querendo jogar, estão ali com vontade, estão querendo realmente vencer. Mas o Grêmio acabou vencendo o jogo num bonito gol do meu xará João Pedro ali, o lateral, que foi muito bem no jogo. O Suárez isolando um pênalti. O Suárez, na verdade, o Grêmio tem um problema quando pega um adversário que ele se sente superior. Parece que o Grêmio, ao se sentir superior, ele acha que ele pode ganhar o jogo a qualquer momento. E principalmente em jogos grandes, como contra o Santos, que mesmo o time estando mal hoje, é um time grande, é um time importante, isso é muito perigoso. O Grêmio, que chega como um candidato a possível título do Brasileiro ou a se manter na Série A já com uma vaga na Libertadores, precisa tomar cuidado para jogos assim. Mas acho que o time do Grêmio apresentou o que era esperado e o time do Santos foi uma surpresa boa, de atuação e de vontade, mas não de resultado. E agora falar do São Paulo. Me dá um pouco de desgosto, mas assim como eu falei do Santos, ainda há esperança, né? O time, graças a Deus, jogou um pouco melhor do que contra o Ituano, mas não dá para um time de Série A apresentar esse futebol que o São Paulo apresentou. É ridículo, é ridículo. São Paulo leva um gol aos 4 minutos, aos 3 minutos ali, indo para 4 minutos, um gol besta, de bola parada. Eu não achei culpa do Rafael, eu acho que a zaga do São Paulo às vezes é desatenta, principalmente em começo de jogo. E no Brasileiro, em competições de muitos jogos, você não pode entrar desatento. Você tem que, desde o começo, você tá esperto. Aí toma um gol logo no começo e o Botafogo amassando o São Paulo. O Botafogo pressionando. O Botafogo conseguindo tomar a bola muito rápido. Empurrando o São Paulo pro próprio campo. O São Paulo acha um gol com o Caleri, que aliás é um dos únicos, se não o único nesse time que salva. Mas consegue achar um gol. E a partir desse momento o time até que joga bem, consegue criar algumas chances. Principalmente no segundo tempo tem uma parte que domina as ações. Dava para o São Paulo ter vencido o jogo. E isso dói muito, porque o time do São Paulo não é um time de elenco ruim, mas é um time que parece que às vezes é sem vontade, parece que às vezes falta técnica e falta um treinador. Eu gosto do Rogério Ceni, é um ídolo no time, mas não dá, ele não consegue colocar um esquema de jogo. O São Paulo melhorou do futebol que jogou contra o Ituano, mais que obrigação, né? O time contra o Ituano só cruzou na área. Não que tenha deixado de cruzar na área praticamente, né? Só no jogo contra o Botafogo, mas pelo menos o Caio Paulista eu achei que foi bem. É o Caio Paulista, né, gente? Assim, foi bem, driblou ali, às vezes cruzamento, mas ele errou praticamente todos os cruzamentos, né? Não dá pra você esperar muito o Caio Paulista. E assim, o time jogou até bem, mas aí ele bota o Márcio Araújo, que é meia, na ponta esquerda. Não que tenha ido mal também, mas sabe, às vezes ele tenta dar umas inventadas que, se dá certo, top. Mas nesse momento é o feijão com arroz, Rogério. É o feijão com arroz. É a chance de você fazer o time jogar pelo menos o básico para se estabelecer sem pressão de torcida. Porque a torcida do São Paulo
Eu sei que é uma torcida chata, obviamente, tal, mas quer pelo menos que o time jogue bola. O time não que não tenha apresentado vontade, mas parece que falta vontade nesses jogadores. Parece que eles não entenderam que o São Paulo, assim como o Santos, vai brigar para não cair até a última rodada. E é isso, eu acho que há esperança, né, no São Paulo também. O time jogou um pouco melhor. Vamos ver agora. Terça-feira tem jogo contra o Porto Cabelo, que é líder do campeonato venezuelano. Eu achei, né, que seria um jogo fácil. Falei, time venezuelano, né, tal, mas líder do campeonato venezuelano, dentro do Morumbi, tudo para um vexame. Se o São Paulo não entrar ligado, se o São Paulo não entrar jogando sério, vai perder. Líder do campeonato venezuelano, o São Paulo começou mal o brasileiro, tem o Ituano aí na semana que vem, o time tá se complicando. É um time que tem tudo pra, né? Mas vamos lá, eu ainda acredito. Assim, o emocional ainda acredita, né? Mas se você for pensar, cada vez pior. E a chance de esse ano dar ruim é o que eu falei várias vezes em outros vídeos. Se não cair esse ano, não cai mais. Time fraco, os melhores jogadores, a maioria lesionados. Galopo lesionado, Ferrarese lesionado. Ainda tem poucos jogadores que salvam. O Arboleda salva, Caleri salva. De resto, a maioria ali pode mandar embora ou pelo menos tem que dar uma chamada. Mas é isso, né? Agora vamos falar de bom futebol, vamos falar um pouco de Champions. Vou falar rapidinho, amanhã tem os jogos da Champions League. Os jogos da ida foram jogos que praticamente se decidiram. O City, na minha opinião, eliminou o Bayern no jogo da ida. O Bayern, na realidade, se eliminou antes do jogo começar, com a crise dentro do vestiário. Mas o City fez o trabalho dele ali. O City não tem nada a ver com isso, né? Já meteu logo 3 e já se classificou, na minha opinião. O Real Madrid, mesmo se não tivesse ganho de 2-0, tivesse sido 1-0, já está classificado. Esse time do Chelsea precisa de um maior milagre na história para se classificar contra o Real Madrid. O time do Chelsea fez 1 gol nos últimos 30 dias. Precisa fazer 2 para levar para a prorrogação contra o Real Madrid, num jogo. Então é muito difícil. A Inter e o Benfica, como eu já tinha dito no vídeo anterior, o Benfica era favorito, mas a Inter sempre dá muito trabalho. A Inter na Champions é outro time, parece que é outro treinador, parece que é outro ambiente. Venceu lá em Lisboa por 2-0 e já fez o resultado. Se a Inter conseguir encaixar a marcação direitinho nesse time do Benfica, que vem passando por dificuldades pós-Copa não, pós-parada para eliminatória, é quase certeza que vai passar. Eu acho que a Inter passa. E o jogo mais difícil que é Milan e Napoli. O Napoli vem passando por um momento bem complicado. O Osimhen volta. Não sei se como titular, o Spalletti, treinador, não confirmou, mas ele volta nesse jogo. Só que o Napoli vai estar sem o zagueiro coreano, Kim Jae-mi, se não me engano. O Zambonguissa, que foi expulso no jogo da ida. O Osimhen não sabemos se vai ser titular. Mas o time não tem jogado um bom futebol. É um time que, assim, voltou mal também depois dessa parada. E vai ser difícil, tanto para o Milan quanto para o Napoli. A vantagem de 1-0 é muito pequena. Se fosse um 2-0, talvez o Milan conseguisse jogar mais retrancado na defesa. Mas 1-0, jogando na casa do adversário, é pouquíssima gordura. E quantas vezes a gente já não viu essa gordura sendo queimada logo no primeiro tempo, ou muito rápido. Então, acho que é o jogo mais difícil. Eu ainda acho, mais pelo coração, que da Milan. O Milan no primeiro jogo foi na emoção que ganhou do Napoli, foi na pressão, na vontade, e acho que isso conta muito na Champions, principalmente quando você tem uma vantagem para o segundo jogo. Eu acho que da Milan. Então, Milan, Manchester City, Chelsea, Real Madrid e Inter. As semis, olha essas semifinais. Inter e Milan, clássico, nossa, que clássico maravilhoso de um lado, e do outro lado, City e Real Madrid, a revanche do ano passado. E esse ano tem tudo para o Manchester City conseguir o que não conseguiu em nenhum outro ano, que é o título da Champions. Valeu? Obrigado para você que assistiu até aqui. Eu esqueço de pedir no começo do vídeo para dar o joinha, porque a maioria nem acompanha até o final, assim, até a hora de eu for falar o último. Então, se você tá aqui até o final, dá o joinha aí, curte aí, comenta. Valeu, tamo junto, abraço.